o ataque das legiões do mal. Lembrando de Joel, capítulo 1, lá está escrito que veio uma assolação. Primeiro passou quem? O cortador. E o cortador fez uma arruaça. E depois veio o migrador, e depois o devorador, e depois o destruidor. Um depois do outro. Houve uma assolação geral. O povo estava desanimado, entristecido. Na semana passada, para aqueles que não estiveram aqui, eu coloquei na frente de como acontece na vida do homem desobediente, né? E o bola da vez foi o Isaac, ele representou bem. Quando essa legião maligna está na vida do homem, primeira coisa, princípio, isso é um princípio bíblico, amém? Primeiro, e outra, é um tipo, eu coloquei aí, um tipo de procedimento padrão. Essa assolação, essa legião do mal é o procedimento. Primeiro vem o cortador e depois vem o migrador. Isso você vai começar a entender e se identificar. Se você não passou por isso, existe alguém que você conhece que passou. E aí você vai lembrar, realmente, isso tem a ver. Amém? E não fique atento para o que vai acontecer lá fora. Preste atenção aqui que eu prometo ser rápido e você vai ser ministrado com uma palavra forte. Amém? E você nunca vai esquecer dessa palavra. Tipo de procedimento padrão, está na folha aí. Ação específica de cada legião. Primeiro, o cortador, o que ele faz? Tira a aparência. A primeira coisa que acontece na casa, no carro, nos bens materiais, no patrimônio, no homem, é a aparência dele que fica terrível, não é? Primeiro, tira a aparência. E depois vem a próxima legião. Vem o migrador. O que ele faz? Pessoa se encontra sem condição nenhuma de ganhar uma moeda. Amém? Está dando para isso? É princípio. Depois do migrador vem o devorador. E aí o que ele faz? Entre parênteses, enfraquece a pessoa. Meu Deus do céu. Vai arrumar um serviço, a pessoa não encontra força. A pessoa não tem razão, não tem motivo para ela, não tem mais circunstância para ela ir atrás. E mais não para por aí. Depois vem o destruidor. O que o destruidor faz? Lança por terra. Aí eu coloquei entre parênteses: assassino. Finaliza no UFC. Eu tentei entender por que é que existem pessoas que no auge de uma dificuldade financeira, ela tem coragem de pular de um prédio ou de se enforcar, por exemplo. Você já ouviu história assim? Todo dia passa na televisão. A pessoa viveu hoje nós vamos falar de mais. Você vai lembrar de notícias com esse ensinamento. Primeiro que eu trago é isso. Por que é que existem pessoas que chegam numa situação que ela não encontra mais razão, motivo nenhum, e elas se suicidam, por exemplo. Amém? O primeiro foco aqui, eu vou falar, eu coloquei aqui até o tema aqui: as 4 legiões agindo nas nações. Eu coloquei na folha duas nações como exemplo. A primeira aí é a Índia, e a segunda é a Etiópia. Se você ler no livro de Atos, eu não sei qual é o capítulo, não lembro agora, mas a rainha da Etiópia, ela mandava um emissário com presentes para todas as outras nações. Era uma nação próspera, porque aquele emissário, ela ia visitar outra nação e levava presentes de ouro, de prata, né, pedras preciosas. Diz a história que na Etiópia tinha muita pedra preciosa, e hoje não tem como plantar. Já viu isso? Tem muita gente que lança os vídeos e as fotos no Facebook, né? Não é uma tristeza ver aquela condição. E eu ouvi uma história acerca dessas nações que são assoladas por essas legiões. Está lá, as crianças, veja se você não vai, pelo menos viu uma imagem até hoje. A criança está lá, e daqui a pouco ela percebe que no meio do lugar ali a seco nasce um gramadinho. Uma luta desesperada para as crianças chegarem até aquele gramado para comer. Sabia?
Agora vamos entender, partindo desse princípio que nós aprendemos, a assolação dessas legiões agindo nas nações. Eu coloquei alguns exemplos, os exemplos são muitos, mas eu coloquei aqui os mais focados, que é para a gente se aperceber. Depois desse ensinamento, você vai dar os passos com a própria perna, você vai ver noticiário, você vai perceber pessoas, ou até causos que alguém vem contar para você, você vai falar, realmente, identifiquei, aquilo que o pastor estava falando na igreja é real. Olha como acontece na vida daquela pessoa que é desobediente. E aí eu coloquei aqui, os políticos, às vezes são bem intencionados em seus discursos, mas por mais que trabalhem, eles não têm o poder de mudar o rumo de uma nação que está sob o domínio dessas legiões. Agora, entenda, quando Deus diz, vamos ler na Bíblia, 2 Crônicas 7,14, nós lemos só para recapitular. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 13 em diante. Está pronto aí? Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Amém? Glória a Deus. Antes da gente ler, quantos nessa semana, de domingo para cá, você lembrou de pessoas que passaram naquela situação? Meu Deus. Ou até mesmo no atual, ou até mesmo você, quando parou para pensar, falou assim, eu passei por isso. Existe uma fase na minha vida que eu passei por essa situação. Bem, veja que não é contos, não, é realidade, isso acontece de fato. É que esse tipo de ensinamento ficava nos bastidores, ficava para líder, ficava um ensinamento mais forte, né, escondido, né, porque a ideia dos nossos patriarcas era essa. A igreja em si não pode ficar sabendo, senão o pessoal não vai querer a fé, vão achar que tudo vai acontecer de mal. Amém? Então vamos lá. 2 Crônicas 7,13. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, aí vem o conselho de Deus, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que vai fazer? Se humilhar. Vamos observar algo aí? Existe um detalhe aqui, com que a gente usa de vez em quando. Qual que é a primeira palavra com duas letras no versículo 14? Diga isso mais forte. Se. Diga se. Vou recapitular o 13, aí você vai dizer assim, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorar o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, deixa eu fazer você entender. Aqui, Salomão fez uma oração a Deus para um determinado momento em que estava uma ruína, né? O povo queria entender, e aí Deus respondeu, versículo 14, versículo 13, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, vontade permissiva de Deus. Meu Deus. Veja bem, o gafanhoto aqui, Deus está dizendo, se eu enviar. Agora veja bem, existe um detalhe. Diga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Bem, existe um sim. Amém? O Deus está dizendo assim, se o meu povo, imagina, seria diferente se Deus estivesse dizendo assim, o povo que está lá fora, mas era um povo de Deus, um povo que conhecia a Deus, amém? Um povo que conhecia os princípios e a palavra de Deus. Deus está dizendo assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que o povo de Deus estava fazendo? Não tinha mais quem orasse, não tinha mais quem se humilhasse, não tinha mais quem se desviasse do caminho mau, não tinha mais quem se desviava do pecado, amém? O povo estava vivendo uma fé a lá vão ter, amém? Tudo
um tissô aparecido no dia de hoje? Glorifico a Deus porque o Brasil aqui, quer que o Brasil em partes, em lugares, existe a ruína e a assolação dessas legiões do mal. Mas a gente glorifica a Deus. Você já percebeu como fica domingo? Das 5 às 6h20 mais ou menos? Por aí. É crente, é Pai Senhor para tudo quanto é lado, não é? Você sempre vem para a igreja, Pai Senhor, oh, ora por mim, vaso, terra, glorifico, vai adorar, estou indo adorar. Não é? Crente para tudo quanto é lado. Só que eu falei ao princípio, que Deus procura os verdadeiros. Se Ele procura, primeiramente, porque uma coisa que você procura está meio difícil. E se existem os verdadeiros, é porque existe o falso. E por isso que o nosso tema aqui do sacerdócio é adoração plena. Porque todo ensinamento para nós aqui, o resultado é adoração a Deus. Amém? Eu aprendo, é o que eu estou aprendendo hoje, porque eu quero agradar, eu quero servir a Deus, eu quero que isso seja o conteúdo para o meu sacerdócio. Amém? Para a minha vida com Deus. E o povo não estava mais nem preocupado. Então Deus colocou um se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, eu esqueço, sabia até de cor, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Primeiro, eu aprendo que é a vontade permissiva de Deus, essa assolação do gafanhoto para a vida do desobediente, é vontade permissiva de quem? O próprio Deus permite que aconteça. Amém? Ele está dizendo assim, se eu fechar o céu, não haverá chuva e não haverá providência. E se eu permitir que os gafanhotos assolem a terra, não haverá colheita. Deu para entender isso? Louva a Deus porque aqui tem muito crente, talvez conheça esse teor, pessoas que são fiéis, que não têm medo de ser fiel, amém, na sua finança. É por isso que o Brasil ainda está, a pastora até 2 anos atrás, ela sempre pregava e dizia assim, essa terra é uma terra abençoada, porque Deus está olhando para nós, porque já percebeu aí fora, que acontece o terremoto, acontece o tsunami, né? E aí depois ela falou assim, agora eu vou ter que, o ano passado, eu vou ter que rever, porque já está acontecendo terremoto. Já está acontecendo algumas, já percebeu? Percebeu isso? Mas o que eu quero dizer? Agora entenda, veja bem, se você não vai se identificar com isso, todas as notícias no jornal hoje se dá isso, ó. Todo o orçamento anual separado para investir na saúde, na agricultura, na educação e etc. são dominados pelas legiões. Coloquei 30%, talvez hoje é até mais. 30% do orçamento desses países é comprometido com o suborno, entre aspas, cortador. Primeira assolação. 30% de todo o orçamento já é comprometido com o suborno. Nesse exato momento tem pessoas que não aceitam dormir enquanto não, na legislação, coloca uma lei para tirar mais imposto. Não é isso? Veja bem, até alguns anos não tinha o controlar. Meu Deus. Olhando com coerência, a gente já paga o IPVA, não é, mano? E olha aqui para nós, e pesadinho, né? Já até tenta pagar parcelado, porque é um imposto sobre veículos de automotores. E aí eles arrumaram um jeito, né? Para poder tirar mais 60 de cada carro. Agora você imagina, não sei se filmar isso aí vai me dar causar até problema mais tarde, mas não estou nem aí. Mexi no ninho da cobra, agora eu vou até o final. E matar uma por uma, em nome de Jesus. Oh, glória. E os intercessores dizem amém. Amém. Não é verdade? Existem impostos. Eu coloquei até algo aqui, ó. Depois a surpresa do desvio de verbas, quando coloquei entre aspas o migrador. Aí eu coloquei, ó, existem políticos que são usados por eles e ficam pensando como roubar mais
pouco dos cofres públicos. Não é verdade? Isso não acontece? Deus é sério. Ela arruma um jeito, eles nem dormem. Eu preciso. Que lei que a gente. Eu lembro de uma taxa que era a taxa do lixo. Meu Deus. Quantos lembram disso? Vinha logo a conta e vinha lá a taxa do lixo. Eu vejo o crente aqui brigando com a conta de água. Né? Porque tudo que você gasta de água, 70 de água está lá esgoto. Viu isso? Né? Juros em cima de juros e aquilo dali, né? Aquele seguro obrigatório, né? Os caras arrumam um jeito de colocar, nem que seja por dia, 1 centavo, 2, e vai aumentando aos pouquinhos. Diz aí fora, não tem inflação. Não tem, com salário. Não é verdade? As legiões assolando a nação. Mas existe um segredo, uma receita de Deus. Se o meu povo se humilhar, orar, se desviar do mau caminho, buscar a minha face. Pastor, o que é buscar a face de Deus? É aprender todo o conteúdo na palavra. Qual é o meu luto com o adversário? Eu nunca sei que arma que ele vai usar contra mim. Porque ele é injusto. Ele vem sempre no invisível. Ele nunca vai falar assim: eu sou o diabo e vou agir na sua vida. Ele vem com um sapatinho de algodão. A semana passada eu falei sobre isso. O migrador vem, de vez em quando vem aquela notícia. Do nada, explode aquela preocupação que te impede de você vir para o culto, que você tem que resolver problema financeiro. Aonde que está a tua confiança? Só não vem para o culto para resolver problema financeiro aquele que não confia em Deus de verdade. Porque busca primeiro o reino dos céus e a tua justiça, porque todas essas coisas, Jesus estava olhando para o material, para o lírio do campo, para as aves, está dizendo assim: estás preocupado com o que vai comer, com o que vai beber? Busca primeiro o meu reino, porque todas essas coisas, Mateus 6, vos serão acrescentadas. Esse tipo de palavra vem para trabalhar a nossa ansiedade, irmão. Meu Deus. É aquele crente que quantos cultos que você não veio, porque eu tenho que ligar para o meu patrão, para o meu irmão, tenho que arrumar um jeito, porque segunda, não é verdade? Segunda eu vou ter que arrumar um jeito para poder. E o primeiro que dança é sempre aquele que é o teu ajudador, aquele que você tem que depositar toda a confiança. Eu sei que tem gente que na semana passada, está gravado isso, está até no YouTube aí, que o Isaac é exagerado, escandalizou. Esse tipo de ensinamento aqui escandaliza. O pastor falou de rato, falou até de piolho, ele falou. O pastor falou de barata, né? Teve irmã que até subiu na cadeira. Aonde, pastor? Né? Preocupado, com medo, né? Fala de piolho, já dá uma vontade de coçar a cabeça, porque é coisa que agonia. É só o Igor que não consegue coçar, não é verdade? Mas por quê? Tudo isso é mal. Praga alguma chegará em tua tenda, diz a palavra do Senhor. Isso seria escândalo, talvez, há 20 anos atrás, quando eu me converti. Hoje não. O mais simples aqui do nosso meio conhece a palavra de Deus. O mais simples aqui sabe acerca da palavra de Deus. Amém? Então o que eu estou querendo fazer? É só trazer à tona aquilo que já está aí na tua mente. Eu quero que você faça a partir de hoje é somente exercer aquilo que todos os dias a gente bate. Todos os cultos a gente fala. Quer ver? Malaquias 3:10. Amém? Vamos dar continuidade. Depois, a surpresa do desvio da verba, existem políticos que são usados por eles e ficam pensando como roubar mais um pouco dos cofres públicos. Há anos que acontece isso. Logo em seguida, ouvi um pregador dizendo que o político que é endemoniado, que às vezes é usado pelo inferno, ele não tem vergonha de ficar endemoniado na frente da televisão, né? E falar o que ele tem, e gingar do jeito que ele ginga, né? Com um trejeito satânico. Agora, a nossa oração como igreja, como está aqui em 2 Crônicas, é orar para quê?
Amém? Para que Deus coloque alguém lá que se importe, como diz ali em Provérbios, que se importe pela agricultura. O que isso significa? Que se importe para que haja, amém, uma multiplicação na colheita do povo. Amém, gente? E a responsabilidade da igreja é orar nesse sentido. Diga, eu vou orar. Eu quero orar pela minha nação. Diga assim, eu não posso esquecer. Na hora de orar, eu orar pela minha nação. Quando a gente vê aquele vídeo no YouTube que tem um menininho magrinho, não consegue nem ficar em pé. Teve um lá que, meu Deus, dá arrepio na gente, não dá? A gente olha, às vezes, se a gente está com um prato de comida na frente assim, não dá um gelo no coração. Aquele prato que a gente colocou, eu pelo menos, irmão, dá para pelo menos uns 4 daquele comer. Não é verdade, gente? Não é verdade? É real isso daí. E lá está a miséria tomando conta, o cortador, o migrador, o devorador e possivelmente o destruidor entrar em cena. Amém? Então, qual que é a intenção? Aqueles que já aprenderam e conhecem acerca desse assunto, orar e buscar Deus. Amém? Semear, não apenas alimento. Tem gente que sai para evangelizar e a pessoa só usa o quê? O alimento. Então, um marmitex, toma um arroz. Particularmente, tem que ter mais espiritualidade no lance. Tem que abrir a boca e falar. Dá alimento, primeiramente espiritual. Amém? Dá alicerce espiritual para que a pessoa vai ter que sair daquela condição de miséria. O destruidor já está na vida dela. Se você estiver alimentando só a boquinha dela, o que você vai fazer? E tabela, você está alimentando o demônio. Porque a pessoa ainda não conhece ou esqueceu aqui acerca da palavra. E aí você está alimentando e não fala. Você conhece, está omitindo aquilo que você conhece. Não é verdade? E a pessoa sempre, o estado daquela pessoa vai sempre ser pior. Você vai ter que ajudar ela a vida toda. Você vai ter que levar lá alimento, mantimento, o marmitex, o dinheiro para a condução, né, para ela procurar serviço. Toda a vida. Porque o negócio não é mais físico. Está entendendo, gente? O negócio não é mais material. Tem que semear aquilo que você aprendeu. Existe uma legião trabalhando na vida daquela pessoa. E só ela tem que entender isso. Amém, gente? Vamos lá. Devorador. Semeando fome, peste, miséria entre o povo. Esta legião não deixa o país sair da dívida. Amém? E depois vem quem? Semeia morte e pânico em todo o país. Até aí, a gente aprendeu o quê? Como essa legião age em uma nação. As pessoas no final com vontade de morrer, tanta miséria, tanta derrota. A pessoa só abre a boca para contar a miséria. Está aí, tudo bem? Não dá continuidade. Da mesma forma acontece nas empresas. Cortador. Eu coloquei exemplos aqui, mas são vários, viu, gente? Da mesma forma acontece nas empresas. Meu Deus do céu. Coloquei um exemplo aqui. Usa um empregado desonesto para dar prejuízo. Mas pode ser o fornecedor, né? Eu coloquei um exemplo aqui, porque senão a gente já tem que ter uma apostila. E essa não é a minha intenção. Quero que você aprenda e escreva na tábua do teu coração esse ensinamento. Primeiro, na empresa, vem o cortador e usa um empregado desonesto e várias situações para dar prejuízo. O princípio continua o mesmo. Quem é que trabalhou em firma, na empresa, sabe que existe alguns, a ideia o mal está na vida dele. Ele é funcionário lá, mas ele já arrumou um jeito. Eu vou arrumar um jeito, eu estou trabalhando ali, vou colocar aqui como exemplo. Não vou falar nome não, porque isso aí vai para longe. Trabalhando em transporte. E, já que eles não contam quantas peças vai dentro da caixa, 200 caixas, se eu tirar uma de casa, eu tenho 200 peças. Eu vou passar, aí liga, já tem até os
os ajudadores, né? Os filhos do cão que ajudam. Liga, ó, estou passando aí tal hora, né? Já tirei um de cada caixa aqui, ó. É só você pegar. Acontece ou não acontece isso nas empresas? Né? Quem é que já trabalhou em firma sabe que isso acontece. Existem pessoas que são desonestas lá dentro e arrumam o vendedor arruma um jeito de, né, trazer para ele o tanto. Sempre tem. Amém ou não? Isso acontece nas empresas. Os que têm microempresa, pequena empresa, trabalham em empresa, observa isso que você vai perceber. Depois vem o migrador. Veja bem que o princípio é o mesmo. De tempo em tempo, leva boa parte do lucro. Amém? É aquela surpresa desagradável que acontece. Meu Deus do céu. Mas depois vem o devorador. E leva a empresa às dívidas, desmoralizando o nome. Amém? Levando essa empresa à falência. Aí depois vem o destruidor. Perceba que o princípio é o mesmo. Por isso que eu coloquei aqui no começo o tipo de procedimento. Eu não tive outra palavra, irmão. Eu coloquei tipo de procedimento padrão. Eles trabalham, essas regiões trabalham dessa forma. E aí depois o destruidor vem. E aí a conta incendeia, matando funcionários, levando os donos à loucura e suicídio. E muitas vezes, isso é um princípio que você vai se identificar, aqueles que já trabalharam em firma. Muitas vezes você pode sentir o ambiente de trabalho pesado. Já entrou em firma? É verdade. Ou em casa, em algum lugar que você sente a opressão no local, nas pessoas. Eu não vou falar nome, mas eu vou dar exemplo. Eu trabalhei em uma determinada firma. Bem, veja bem, eu já percebi que havia algo ali no espiritual, um espírito de miséria que toma conta da vida do povo. O povo é mesquinha, o povo daquele lugar era, sabe, acho que trabalhava até em dupla. Um comia alguma coisa, o outro dava cobertura, assim, ó, come aí que eu dou cobertura. Depois eu como o meu bombom, você dá cobertura. Chegou até um determinado exemplo que eu posso dar aqui, sem dar nome, que vamos para o refeitório, hora do café. A firma fornecia um pãozinho para cada funcionário e o café, cafezinho puro. Só que existia uma pessoa aqui na igreja que trabalhava conosco lá. E na época que a gente fornecia aqui, através do governo, o leite. Quantos lembram disso? E essa pessoa, uma determinada que às vezes sobrava aqui, essa pessoa congelava e levava para a firma. E novato na firma, eu subi no refeitório, peguei o meu café, peguei o pãozinho, sentei num determinado lugar. Não, e aí o que acontece? A tia, coitada, pessoa que estava sendo usada de tabela. Veja bem como o inimigo trabalha. Isso é o maior exemplo que eu uso aqui. Só que o senhor não pode beber o leite, tá? O leite é para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Mal sabia ela, né, que provia essa pessoa, trazia aqui da igreja. Sabe, ela fazia questão de dizer isso, só que o senhor não pode. Bebe o seu cafezinho por ali, porque o leite é para os VIP. E vinha da igreja aqui. O que eu quero dizer? Amém? Saía daqui, gente. O espírito de miséria estava tão forte ali. Imagina só, uma condição dessa. A miséria no açúcar. Eu vou falar aqui, talvez hoje ou outro dia, da canequinha do diabo. Meu Deus. Tudo na porta. Um pouquinho de café, um pouquinho de açúcar. Isso é do diabo, irmão. Expulse em nome de Jesus. Aquele que serve a Deus não deve aceitar isso de maneira nenhuma, em nome de Jesus. Miséria. E chegava às vezes que a gente, na época, a gente estava consagrando muito a igreja em si. E aí, no momento do café, a gente estava consagrando. E aí eu fazia questão de fornecer o meu pão para... Essa numa briga. Que dava por causa daquele pão. Não, é meu. Existia uma pessoa lá, que era ali perto da Vila Prudente. Então essa pessoa veio do interior, tinha compra ali um espaço.
ali na periferia, ali na Vila Prudente, estava levantando uma casa, veio do interior, que eu percebi que aquela pessoa, até falava para a pastora, não levava marmita, trabalhava parecendo um leão, e não levava marmita. E eu dizia para a pastora assim, capricha, porque eu vou arrumar um jeito de levar. Ele não vai levar mal não. E quantas pedradas eu tomei porque eu levava aquela marmita. A pessoa veio do interior, passando aquela fase difícil. Por um lado eu até entendi, Deus me mostrou algo, mas por outro, as pessoas, a gente percebeu o espírito de miséria no semblante. Assim, não, às vezes você, olha, até tira assim a mistura para ele, né, sem entender. Um espírito de esconderijo, né, passava na sessão assim, escondendo as coisas. Eu falava assim, Deus, isso daí um dia eu vou estar usando como exemplo lá na igreja. Aleluia. Que a gente tem que fazer a diferença, amém? O peso, a sobrecarga espiritual que estava sobre aquele lugar. Você já entrou numa casa assim, ou numa firma? Aquele negócio pesado. Pessoa, já conversou com pessoa assim? Você vai conversar, até o olho da pessoa é diferente, né? Aquele negócio amarrado. Você percebe que não é físico, você percebe que é espiritual, que a pessoa na verdade ela está num momento de miséria espiritual e ainda não se percebeu. Amém? Glória a Deus, vamos continuar. Aleluia. Essas legiões, deixa eu só trazer um detalhe. O problema é quando essa pessoa que é pesada é o chefe, né? Caralho, todo dia fala sim senhor, não senhor. É verdade. Você percebe depois desse ensinamento que tudo que tinha na vida dele são legiões do mal, né? E usa contra você para determinada situação. Amém? Para te humilhar às vezes na firma. Existe estratégia de Deus para vencer. Amém? Essas legiões. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos por um instante. Estamos no auge do ensinamento agora. Senhor, entramos, Senhor, em uma oração rápida, mas específica, Pai, porque cremos, Deus querido, que haverá libertação e cura, Pai. O espiritual da tua igreja será mudado e trabalhado. Teu povo, Pai querido, que te chama pelo teu nome, Senhor. Pai, entenderá, Deus, e haverá, Pai. Pai, coisas maravilhosas que acontecerão no nosso meio, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Essas legiões têm voz de comando e autoridade sobre outras legiões. Eu coloquei um exemplo. Na semana passada, eu disse que essas legiões, ela não tem poder de entrar. Ninguém é possuído de cortador. Ninguém é possesso do migrador. Amém? Ninguém fica endemoniado e de repente é o devorador que está lá dentro lá. E eu já falei aqui, esse negócio de entrevistar diabo não é com a gente não. Aquele não tem ênfase nem ibope. A gente expulsa em nome de Jesus. Quero nem saber qual é o nome e de onde que ele veio. Tem que sair em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu coloquei exemplos aqui, nós vamos seguir um parâmetro. Eu quero que você acompanhe esse parâmetro que eu coloquei aqui, um exemplo. Essas legiões têm voz de comando e autoridade sobre outras legiões. Exemplo, Pomba Gira e Exu Caveira. Na verdade, é só apelido, porque nem nome eles têm. Primeiro exemplo que eu quero usar aqui está no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Abra comigo rapidamente. Versículo 10. Quando essas legiões do gafanhoto do mal querem roubar as conquistas da pessoa através de doenças, ela usa um espírito chamado espírito de enfermidade. Está escrito aqui na Bíblia. Certo sábado, Jesus ensinava numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Aqui na minha Bíblia está espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ela andava encurvada
e de forma alguma podia endireitar-se. Amém? Só para a gente entender esse propósito. Quando essas legiões querem roubar as conquistas da pessoa através da enfermidade, ela dá uma voz de comando para o espírito de enfermidade. Mas não para por aqui. Olha só, vai se identificando aí. Quando essas legiões querem roubar as conquistas e as riquezas dessa pessoa através do adultério e da prostituição, essas legiões dão voz de comando para quem? Para a pombagira, que nem nome tem, isso é apelido. E uma tal pessoa é usada com esse espírito de pombagira. Uma mulher, um exemplo mais clássico, né? Porque hoje misturou, e aí vai. O espírito que eu uso é o espírito de lascívia, espírito da sensualidade, e aquele age na vida do solteiro, do casado, do viúvo, da solteira, da casada, da viúva, e no final da história, amém, esse espírito maligno leva o casamento dessa pessoa à ruína. E você já parou para pensar que 90 e poucos %, eu atendo e aconselho muito, e eu percebi que 90 e poucos % das dificuldades e das destruições no casamento é o financeiro. Já foi comprovado pelas faculdades Harvard que nenhuma mulher suporta um homem miserável. É verdade. Nenhuma mulher consegue ficar do lado de um homem miserável. Eu não sei o termo pobre, porque pobre é o diabo, não é? Porque quando o homem ou a mulher, ela está ordenada por Deus, ela está liberada por Deus a prosperar. O pouco com Deus Deus prospera a vida daquela pessoa. Amém, do nada, do pouco salário que ela ganha, Deus vai fazer, ela vai conquistando pela fé. Amém? 90 e poucos % do caso é financeiro. O casal começa a brigar, umas briguinhas rotineiras, por acaso. Ah, não, porque isso, porque aquilo, tudo financeiro. A legião está agindo. Amém? E não para por aí. Pastor, e quando o destruidor quer fazer alguma coisa, quem ele ordena? O Exu Caveira e o Tranca-Rua. Já ouviu falar desse demônio? Tranca-Rua, né, da pessoa. Exu Caveira é aquele que mata, aquele que o símbolo é uma morte, porque ele vem para destruir. É esses demônios que entram na vida de um assaltante, de um sequestrador, e essa pessoa é possuída desse demônio para quê? Para poder matar a vítima. O destruidor está na vida dela, está entendendo, gente? É um negócio profundo. Não queira fazer o sinal da cruz, não, e nem tentar sair correndo da igreja. Vou pedir para o diabo trancar a porta, porque hoje você vai sair daqui com estratégia de Deus para vencer todos esses demônios. Essas legiões têm que bater em retirada em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Conhecereis a verdade? A verdade vos libertará. A mulher aqui no Evangelho de Lucas, havia um demônio, um espírito de enfermidade na vida dela. Amém? Veja bem como que é tremendo. Glória a Deus. Vamos lá. Vou trazer uma água aqui muito profunda. Já fumou ali? Não. Eu vou trazer algo aqui que talvez seja novidade para você, mas quero que você entenda e receba de uma maneira espiritual. Empenhorada. Deus, ele faz questão de cumprir aquilo que ele empenhorou. O que Deus empenhorou em sua palavra. Amém. Jeremias está escrito o quê? Eu vejo uma vara de amendoeiro. Viste bem, Jeremias. Velo pela sua palavra para se cumprir. Então eu coloquei aqui um exemplo. E você acompanha comigo o meu raciocínio para você entender. Eu coloquei aí a estratégia de guerra desses demônios na vida de Jó. Jó capítulo 1, versículo 12. Aí eu coloquei um versículo aí na frente. Eis que tudo quanto ele possui está em teu poder.
Essa foi a resposta de Deus para Satanás. Eis que tudo quanto ele possui está em teu poder. E aí eu coloquei uma pergunta: por que é que Deus não negou o pedido de Satanás? A palavra de Deus não está empenhorada? Amém? Aqueles que são fiéis, Deus não poderia de maneira nenhuma permitir que Satanás atuasse. O cortador, o migrador, o devorador acompanha a história, e você vai ver que a notícia mal veio na vida de Jó, e a primeira coisa que aconteceu, o cortador derrubando por terra, e ladrões vieram e levaram toda a criação de Jó. Não parando por aí, depois veio outra remessa e houve um incêndio, só sobrou um para dar notícia. O destruidor levou os 10 filhos de Jó. Pastor, mas Jó era reto e se desviava do mal. Existem inúmeros homens, entre aspas, de Deus, que oram muito, jejuam muito, né? Mas não são fiéis na área da finança. Existem muitos homens que pregam muito. Eu disse isso na semana passada como exemplo, e me usei como exemplo. Vamos colocar um outro aqui para marcar isso. Todos os pais de família aqui na igreja se reuniram, formaram um conselho na igreja, disseram assim: olha, vamos reunir aqui para a gente fazer hoje, a partir de hoje, nós vamos prover o pastor. Nós vamos prover o pastor. Vai ser cada uma, você. E reúne, fizemos um conselho. Passou aquele mês, o pastor recebeu. Todos os pais de família se reuniram. Fizeram ali um salário. Esse é o salário do pastor. Ó. Se eu não for fiel no dízimo, o que vai acontecer comigo? O cortador vai atuar na minha vida. Você acha que tem muitos líderes espirituais aí que são desprovidos, que não estão vivendo uma prosperidade de Deus? Eu não estou dizendo de riqueza, não, que é pregado por aí, não. Provisão. Bem, tem muita pessoa que se dizem reta. E eu aprendi com a leitura de Jó que ele só foi conhecer Deus lá no capítulo 42. Porque antes Jó só era religioso. Ele dizia assim: antes eu te conhecia do quê? De ouvir falar. Ouvir falar não é igual você andar com a pessoa do lado. Eu disse isso a semana passada, eu falei: você quer saber quem é esse irmão que está do seu lado? Fica 24 horas com ele, 48, fica uma semana. Ele é santinho aqui na igreja, mas fica uma semana com ele para você perceber coisas que talvez vai te escandalizar. Sim ou não? A gente fica 1 horinha, 2 horinhas aqui, não é todo mundo é santo. Passa 24 horas. Então uma coisa, diga isso comigo, uma coisa é ouvir falar. Isso é notícia. Agora outra coisa é conhecer de andar. E Jó está dizendo assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Que ele queria dizer assim: antes eu era religioso, eu olhava de uma maneira superficial. A minha preocupação com os meus filhos era só de eles não cometer pecado. Por isso que eu fazia holocaustos por causa deles. Você já percebeu que o maior medo de um rico é perder a riqueza? Olha pessoas de classe maior aí. Eu mesmo trabalhei na área, no meio de japoneses, e pensa num povo que tem o maior medo. Ele acredita no Deus é tudo. Por quê? O maior medo, a confiança, é o mamon, é o dinheiro. A preocupação deles é... Eu até entendo eles. Você imagina você em um auge. Jó, estuda aí a história de Jó. Conhecido, homem de negócios. Olha as vestimentas que causam inveja. Olha só como Jó anda. Olha os filhos de Jó como é próspero. As festas na casa de Jó é uma festa top de linha. Todos queriam ser convidados, né? E de uma noite para o dia ele perde tudo. Deixa eu ler algo aqui que você vai ver. Talvez se eu contar assim você não vai entender. Jó 7, Jó capítulo 7, versículo